Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, neste dia do Senhor, dia onde nós separamos para honrar, louvar, bendizer e adorar o nome do Senhor. Ainda separados neste 10º domingo, onde vivemos esse tempo de pandemia, em quarentena, mas juntos, numa só fé, num só Senhor, num só Espírito, nós podemos louvar, bendizer, adorar e ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 129. Nós temos lido todos os domingos um salmo, começamos lá no primeiro e hoje chegamos ao Salmo 129, este que é um cântico de romagem. Diz assim a palavra do Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu rosto lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Oremos. Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome, por mais uma semana que se passa, a qual iniciamos em Tua presença por meio deste exercício devocional. Ó Deus, queremos adorar o Senhor, Tu que és o Alfa, o Ômega, o princípio, Deus, e o fim. Nós adoramos ao Senhor neste dia, Deus, mesmo separados como estamos, agora em nossos lares, neste tempo de quarentena, em meio, Deus, à luta contra esta pandemia que o mundo enfrenta. Tem misericórdia de nós, Deus. Fortalece o teu povo por meio da tua palavra, que será aqui hoje pregada, anunciada e cantada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cante comigo, vamos juntos louvar ao Senhor.
Depois de cantarmos louvores ao nome do Senhor, vamos ouvir a sua palavra, a exposição do texto de hoje, baseado em Marcos capítulo 1. Eu irei expor aos irmãos dos versos 2 ao 8, mas nós iremos ler a partir do verso 1 para termos o contexto próximo aqui. Irmãos, nós estamos dando continuidade a esta série de sermões, intitulada Evangelho Puro e Simples, baseada na exposição do Evangelho de Marcos. Como eu comentei com os irmãos no domingo passado, a gente deve passar um bom tempo aí, pouco mais de um ano, expondo todo o Evangelho, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E hoje chegamos a este segundo bloco aqui do Evangelho de Marcos, que é a apresentação deste grande homem que foi João Batista, um preparador, um precursor do Senhor Jesus, preparando o caminho para o ministério de Cristo. Vamos ler então Marcos capítulo 1, do verso 1 até o verso 8, diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele de toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de pele de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Oremos ao Senhor. Santo e poderoso Deus, estamos diante da Tua palavra, a qual rogamos que o Senhor traga iluminação aos nossos corações. Não deixe, Deus, que nada aqui seja dito, senão um recado da parte do Senhor para todos aqueles que nos ouvem. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreender a exposição da Tua palavra. Traz a nossa mente e coração, Deus, atenção cativa ao Senhor. Sabemos o quanto é difícil fazermos isso olhando para a tela de um computador ou de um celular, mas, Deus, que a nossa mente esteja voltada a ouvir a exposição da Tua palavra e que o Senhor fale conosco por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós então iniciamos esta série baseada no Evangelho de Marcos. E nós vimos aqui que um pouco acerca da história de quem foi Marcos. Marcos, ou João Marcos, é este homem que escreve este maravilhoso evangelho que narra o ministério de Cristo. Assim como Lucas, é bom enfatizar isso, assim como Lucas, o evangelho de Marcos foi escrito por alguém que não foi um discípulo do Senhor Jesus, diferente de Mateus e de João, por exemplo. Não foi um apóstolo de Cristo. Porém, nós vimos que Marcos foi um contemporâneo do Senhor Jesus. Estudiosos, historiadores dizem que é muito provável que João Marcos fosse menino, fosse uma criança, um adolescente, quando Jesus já exercia o seu ministério. João Marcos cresce ao lado do apóstolo Pedro. Pedro que o acompanha e passa a ser a fonte primária das histórias para a composição deste evangelho escrito por Marcos. Nós vimos também que João Marcos, após um período conflituoso com o apóstolo Paulo, que inclusive faz com que ele brigue com Barnabé e se separem na sua segunda viagem missionária, depois desse evento, Marcos se torna um grande companheiro de ministério do apóstolo Paulo, acompanhando Paulo até a sua morte, praticamente. É esse mesmo Marcos que, então, escreve este evangelho. Perceba que, diferente aqui, olhando para o nosso texto especificamente, diferente dos evangelhos de Mateus e de Lucas, Marcos decide não registrar em seu evangelho, aqui logo no começo, nos primeiros versículos, a história que narra o nascimento de Jesus, Diferente de Mateus e de Lucas, onde nós temos ali detalhes
do nascimento do Senhor Jesus, da visita dos magos e etc., Marcos já inicia este evangelho com a ação direta do ministério do Senhor Jesus, antecedendo ali só um pouco, começando pelo seu batismo já, né? Mas não entra em detalhes acerca do nascimento, da gravidez de Maria e etc. Isso porque, irmãos, Marcos escreve para um público, e ele parte do princípio, então, né, que as pessoas já conheciam essa história, já sabiam quem era Jesus de fato. A ideia de Marcos neste evangelho é de modo muito ativo e muito vibrante mostrar esta figura itinerante do Senhor Jesus. O evangelho de Marcos, Marcos omite, né, boa parte de alguns discursos ou de alguns sermões do Senhor Jesus, diferente do que faz Lucas e Mateus detalhando isso. Marcos se atém mais às obras ativas de Cristo no exercício de seu ministério, né? Então, enfatizando os milagres, as curas e seus poderosos feitos, né? Muito bem, mas antes de apresentar, né, o Messias, antes de apresentar o Senhor Jesus, Marcos registra então a história deste homem que foi o precursor da mensagem do Evangelho, ou foi o primeiro a pregoar essa mensagem do Evangelho antes que ela fosse propalada pelo próprio Cristo, né? Sendo então um preparador, né? Um batedor, um preparador do caminho do Senhor Jesus. Esse homem foi João Batista, né? E é exatamente assim que começa o verso 4, né, aí, né, dizendo: apareceu então João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, né? Marcos, diferente também do que faz Lucas, por exemplo, nós iremos ver aqui, não adentra em detalhes de quem foi este homem chamado João Batista, né? O que Marcos faz é algo que é imprescindível que ele fizesse, que é nos apresentar as profecias que falavam acerca deste homem, deste segundo Elias, que como um profeta se levantaria para anunciar a chegada do Messias. E é que está justamente aí registrado no verso 2 e 3. Os versos 2 e 3, irmãos, é uma transliteração de duas profecias encontradas no Antigo Testamento. De Malaquias 3:1 e de Isaías 40, verso 3. Se você quiser, depois abra sua Bíblia e confira aí esses textos, mas que não é outra coisa senão o que Marcos translitera aqui, registrado aí nos versos 2 e 3, conforme está escrito na profecia de Isaías, isso é Isaías 40. Eis aí, vos envio em tua face o meu mensageiro, o qual preparará o vosso caminho. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. É interessante aqui enfatizar, né, que apesar de Marcos só citar literalmente Isaías, ele também profere aqui uma profecia, né, que estava lá registrada em Malaquias 3:1, né, que diz: eis que vos envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, existem dezenas de profecias, né, e de promessas no Antigo Testamento anunciando a chegada do Messias. A chegada do Messias, do Salvador, do resgatador de Israel, era uma esperança muito vívida, muito firme no coração do povo judeu. E o povo, de fato, esperava e ansiava por isso. É bem verdade que, de um modo geral, havia um entendimento errado de como esse Messias viria, né? É por isso que, inclusive, muitos não o aceitaram e não o aceitam até hoje, por ele ter vindo de modo muito simples, né? Muito humilde, nascendo em uma manjedoura, adentrando a Israel em um jumentinho em Jerusalém, né? Então, veja, havia uma expectativa, né, do Messias como um rei, um governante, um político, né? Um homem poderoso que iria, de fato, sentado em um trono físico, governar a tudo e a todos, né? Dando uma proeminência ao seu povo e libertando o seu povo de qualquer escravidão e cativeiro. Mas ele vem de modo muito humilde, né? Como um servo nascido em uma manjedoura, filho de um carpinteiro. É assim que o Senhor vem.
E João foi então este homem, conforme as profecias aqui registradas em Malaquias e também em Isaías, se levantaria para então avisar ao povo: chegou a hora, chegou a hora, chegou o tempo das profecias da chegada do Messias se cumprirem. Então João é este homem que se levanta então para durante um tempo pregar anunciando a chegada do Messias, a primeira vinda do Messias. Hoje, irmãos, nós temos o privilégio de anunciar que o Messias virá uma segunda vez. Não é verdade? Todos nós, enquanto crentes, temos esse privilégio e esse dever, né? Essa santa obrigação de anunciar: Cristo está voltando, ele virá. João foi este único homem que teve o privilégio de anunciar a chegada do Messias em sua primeira vinda. Mas quem foi João? Quem foi este João chamado de Batista posteriormente, né? João Batista. O que nós temos daqui para frente, do verso 4 em diante, né? É o relato basicamente dessa mensagem de João. Mas quem foi João, né? Marcos não adentra, não detalha quem foi este homem chamado João Batista, mas os outros evangelistas o fazem. E eu queria aqui trazer um pequeno resumo de coisas bem interessantes que eu sei que você lembra, para nós trazermos à memória aqui de quem foi este homem chamado João. Né? João foi filho de Zacarias, que era sacerdote, e de Isabel, né? Isabel e Zacarias, pais de João Batista. Isabel, que por sua vez era prima de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Logo, isso faz João Batista primo, né? Primo segundo aí, primo de segundo grau do Senhor Jesus, sendo ele apenas 6 meses mais velho um pouco, né, que o Senhor Jesus ali. Bem, a própria história da chegada de João Batista tem algumas similaridades com a chegada do próprio Cristo. O texto lá no capítulo 1 de Lucas, é bem longo, né, e está ali registrada essa história, conta que, certa ocasião, um anjo aparece a Zacarias, o sacerdote, e diz a ele que ele receberia um filho, o qual poria o nome de João, e lá no capítulo, lá para o verso 15 e 16, o anjo diz a ele que este João, este filho dele, seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo, e já no ventre materno, e que ele iria converter muitos filhos de Israel ao Senhor. Quando o anjo, que inclusive era o famoso Gabriel, anuncia que Zacarias teria um filho, como um bom pecador, assim como todos nós, Zacarias duvida da palavra do Senhor por meio do anjo e questiona o anjo: mas olha, eu sou velho, minha esposa também, e além disso ela é estéril. Como isso vai acontecer? Irmãos, como nós temos a triste tendência de acharmos que Deus se limita a meios naturais para exercer a sua obra, né? Esse questionamento de Zacarias, irmãos, talvez todos nós fizéssemos, né? Mas como assim eu vou ser pai? Eu já sou velho, minha esposa também, ela ainda é estéril. Diz o texto lá em Lucas, né, que dado esse questionamento de Zacarias, o anjo tira a sua voz, ele fica mudo e só volta a tê-la, né, quando nasce João Batista, né? E, inclusive que nasce registrado lá em Lucas o cântico de Zacarias, né? Mas veja, então é isso que acontece. Isabel então engravida, certo? Isabel engravida, e de fato essa profecia, né, ou essa promessa do anjo começa a se cumprir. Nesse contexto, esse mesmo anjo que visita a Isabel, que visita a Zacarias, perdão, visita a Maria e a José, anunciando que ela seria aquela que receberia o Messias, o escolhido de Deus, o libertador do seu povo. Isso está lá em Lucas, lá no verso 42. E então Maria engravida, e diz o texto que, lá em Lucas também no capítulo 1, que Maria então vai visitar a Zacarias, a Isabel e a sua prima
e a sua prima Isabel, né? E chegando lá, ela saúda então aqueles que estão ali na casa, né? E vejam só que interessante, irmãos. Diz o texto que quando João Batista, no ventre de Isabel, ouve a voz de Maria, chegando com o Messias ali no ventre, diz o texto que o ventre de Isabel ficou ali bem agitado, era João Batista vibrando com a chegada de Jesus, daquele que ele iria anunciar ainda ali no ventre de Maria, né? Vejam só que interessante, né? É justamente dentro desse contexto, e diz o texto lá no verso 42 que nesta hora Isabel foi cheia do Espírito Santo e falou a Maria uma famosa frase, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, né? Essa frase foi dita por Isabel quando encontra Maria ali, as duas grávidas, né? Sendo que Isabel já estava ali uns 6 meses à frente, né? Maria estava ali no seu primeiro mês de gestação, muito provavelmente. Então, esse é João. Este é o homem que aparece, então, no deserto, pregando o batismo de arrependimento de pecados. As profecias que se encontram, então, irmãos, aí nos versos 2 e 3, eram justamente estas que anunciavam a chegada não só do Messias, mas de alguém que se levantaria antes do Messias para preparar o caminho. Este alguém foi João Batista, seu primo de segundo grau, digamos assim, né? Que veio então como um escolhido de Deus, um homem separado realmente, né? Quando o anjo aparece para Zacarias, anuncia, né, que quando João Batista nascesse, ele iria fazer o chamado voto de Nazireu, né? Então não passar navalha sobre sua cabeça, ele não podia ingerir vinho, né, ou bebida alcoólica. Então, de fato, foi alguém separado para cumprir essa missão, né, de preparar o caminho do Senhor. E diz o texto que num dado momento, João, que já havia se retirado para as bandas do deserto para viver isolado e com o seu Deus, no modo até para a época, um tanto até rústico, né? Diz o texto lá no verso 6, caminhando já para o final do nosso texto aqui, que ele vestia roupas de pele de camelo, né, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Era alguém, de fato, muito simples, muito humilde, né? Numa vida de muita frugalidade. Diz então o texto no verso 4 que João aparece então no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Veja, irmãos, nós iremos nos aprofundar um pouco mais no tema batismo no domingo que vem. No domingo que vem não, no outro domingo, quando falarmos acerca do batismo do Senhor Jesus. Então eu não vou adentrar aqui no tema batismo, né? Mas diretamente falando, né? O que nós podemos dizer aqui é que o batismo aqui apresentado por João, né? Ligado à remissão de pecados, não é outra coisa senão o sentido que nós temos exatamente hoje, né? Independente da forma de batismo, a ideia é que a água é uma representação, é uma simbologia para um lavar, né? Para uma purificação. A água aqui é sinônimo de purificação. E diferente do que muitos podem pensar, irmãos, o batismo não foi uma prática introduzida por Jesus, né? Mas algo que já fazia parte da cultura judaica. Quando surge o batismo como sacramento de Cristo, né, a água já tinha esse sentido simbólico de lavagem, né, de purificação. Cristo, então, tornaria um sacramento este batismo, mas é o seu precursor, João Batista, que torna este costume da cultura judaica uma simbologia maior, né, com um significado maior, e começa a fazer isto, né? Jesus depois toma isso como um sacramento e passa a fazê-lo, né? Ele mesmo, né, não batiza ninguém, mas passa a tornar o batismo um sacramento.
Mas é João que inicia esse ministério do batismo com essa nova configuração, né? Pregando o batismo de arrependimento. Arrependimento aqui é o mesmo que conversão, né? Ou é sinônimo de conversão. Pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O batismo, irmãos, aqui está ligado ao arrependimento, então, e à remissão de pecados. E essa é uma perfeita compilação, resumo do que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, não é outra coisa senão arrependimento, confissão de pecados, remissão de pecados e batismo, para representar esse lavar regenerador. Aqui, Marcos ressalta palavras-chave para entendermos a base deste verdadeiro evangelho. Isso está presente na ideia de arrependimento e remissão de pecados no verso 4 e confissão de pecados e batismo lá no verso 5. Mas o que seria esse batismo de arrependimento? É claro que Marcos está aqui citando que João se utilizava da água, né, para trazer esta ideia simbólica de purificação, mas a ideia é que isso não se tratava apenas de um ritual, né? Não há nada de mágico ou místico no batismo em si, irmãos. É triste porque, como pastor, né, muitas vezes nós vemos algumas pessoas demonstrando o interesse de se batizar, ou até com certa pressa em batizar, quase que sendo influenciados por uma visão errada, católica, apostólica, romana, de que o batismo em si, o simples fato de jogar água na cabeça ou de mergulhar o indivíduo, limpa ele de seus pecados. Deixa eu dizer uma coisa a você. Muitos são aqueles que receberam a água sobre a sua cabeça, ou que foram mergulhados na água, e que continuaram sujos pelos seus pecados, manchados pelos seus pecados, que permaneceram mortos em seus delitos e pecados. O ato ritualístico de jogar água na cabeça ou de ter a água sobre si não significa nada se este lavar regenerador não for interno, interior, que é justamente o que João aqui fala em batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mas o que é o arrependimento, né, irmãos? O arrependimento, né, ou a conversão, recebe uma palavra um tanto conhecida, né, nos nossos dias, no meio evangélico, que é metanoia. Essa palavra, irmãos, aparece em cerca de 22 vezes em todo o Novo Testamento. É, de fato, uma das palavras-chave quando você quer pregar o evangelho genuíno e verdadeiro. Pastor, o que deve estar presente numa mensagem de pregação do evangelho? Arrependimento, com certeza, é uma delas. Uma das primeiras doutrinas que precisam ficar muito claras quando passamos a pregar o evangelho a alguém. Arrependimento ligado à confissão de pecados para a remissão de pecados. E o que é o arrependimento, irmãos? O que simboliza, né, essa ideia de metanoia? Não é outra coisa senão a ideia de mudança de opinião, mudança de direção, mudança de mente. A ideia é que quando alguém se arrepende, e se arrepende verdadeiramente, e aqui tem uma ligação com um arrependimento ligado à conversão, né? A esse despertar. Nós não temos dúvidas que isso, primariamente falando, é algo que é gerado pelo próprio Deus em nossos corações, mas isso também é uma ação que parte de nós, de reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, e termos a nossa mente mudada, transformada pelo Espírito Santo. A ideia de fato, irmãos, é que alguém que se converte, alguém que se arrepende, é alguém que estava caminhando para uma direção e numa mudança de 180 graus passa a ter outro posicionamento, outro caminho. Alguém já disse que alguém que se converte, que de fato se arrepende, não pode permanecer como era antes, como era outrora. Alguém já disse que acreditar que alguém que passa por uma verdadeira conversão e permanece exatamente do jeito que era, é como acreditar que alguém
que atravessando uma rodovia seja atropelado por um caminhão a 150 km por hora e levante-se e sai andando como se nada tivesse acontecido. Não é possível, irmãos. Quando passamos por esta experiência de arrependimento e de conversão verdadeira, aqui apresentada por João por meio do batismo, e temos os nossos pecados redimidos por Cristo, há de fato mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. E era essa a pregação de João Batista. Pregação que se repetiria durante todo o ministério de Cristo, por meio de seus sermões, em seus 3 anos de ministério. Que se repetiria por todos os apóstolos e que deve se repetir hoje, em nossos dias, para apresentar o verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nesse mundo do politicamente correto, confrontar pecados das pessoas pode ser algo ruim. Inclusive, sabendo disso que muitos pregadores e pastores acabam açucarando essa mensagem dura que pode ser o Evangelho. Perceba que essa mensagem de João não é uma mensagem atrativa, irmãos, mas é uma mensagem que confronta pecados, que aponta erros, não apontados pelo pregador, mas o próprio Deus descortina quem ele de fato é, e primariamente falando isso é Deus quem faz, abre os nossos olhos e nós nos vemos como Adão e Eva se viram diante do Senhor após pecarem. Nos vemos nus, desnudos, em um tempo onde a aparência, a forma, a estética é tão louvada. Deus é aquele que conhece o nosso interior, conhece os nossos corações, conhece as nossas falhas, os nossos pecados, nos vê como realmente somos. E quando Ele nos revela isso, irmãos, o caminho deve ser o caminho do arrependimento e da confissão. Muitos não aceitam essa mensagem. Essa mensagem não é uma mensagem que ganha grandes likes, grandes views. Não é uma mensagem que atraia, que lote templos, que encha estádios. Até porque sempre se levantam aqueles que acham que não é bem assim, ou que entendem que essa mensagem não cabe a eles. Foi assim nos tempos de Jesus. É assim nos nossos dias. Foi assim nos tempos que João apareceu pregando esta mensagem. O texto de Mateus diz que, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Isso é esse mesmo João, né? Esse texto não é registrado em Marcos, mas é registrado em João. É esse mesmo João se referindo aos fariseus e saduceus, que achavam que aquela mensagem que ele estava pregando não se aplicavam a eles, por serem filhos de Abraão. É quando João diz, olha, Deus pode levantar filhos de Abraão dessas pedras. Vocês precisam de arrependimento verdadeiro. E Paulo estava se dirigindo aqui, irmãos, aos religiosos. Aqueles que achavam que cumpriam toda a lei de modo ritualístico e religioso, impecável, e os fazia santos, privilegiados. E é a estes que João diz, olha, vocês precisam passar pelo batismo de arrependimento. O que é uma afronta aqui para os fariseus, porque eu disse no início, né, que o batismo era algo que já fazia parte da cultura judaica, mas não para os judeus, e sim para os gentios. Os gentios convertidos ao judaísmo, né, os prosélitos, estes passavam pelo batismo, não os judeus. Os judeus tinham como rito, né, de passagem, de firmação da aliança, né, a circuncisão, e visando os pecados, né, ou a remissão dos pecados, os sacrifícios. Então aparece João com essa nova mensagem dizendo que todos, absolutamente todos, inclusive aqueles que estavam lá ouvindo, saduceus e fariseus, chamados eles aqui por raça de víboras, deveriam também passar por esse processo do batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Diz o texto no verso 5 que
muitas pessoas de toda a província da Judéia e os habitantes de Jerusalém saíram para ter com ele, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Saíram a ter com ele de toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. É claro que aqui trata-se de um eufemismo, né, de Marcos, porque não foi toda Jerusalém que foi lá, né, irmãos? A gente sabe disso. Assim como a gente usa essa expressão hoje, né, rapaz, todo mundo estava lá, né? Todo mundo estava lá. Todo mundo não, né? Mas tinha muita gente, né? É uma expressão para mostrar que muitos, né? Muitos o seguiam, ouviam a sua mensagem, confessavam seus pecados e eram por eles batizados no rio Jordão. Perceba aqui a ligação direta entre este batismo de arrependimento, confissão de pecados e remissão dos pecados em Cristo Jesus. João Batista é então esse grande precursor não só do anúncio da chegada do Messias, mas da mensagem que o Messias pregaria. Eu só queria abrir um parêntese aqui para trazer um alerta aos irmãos muito cabível quando a gente fala do Rio Jordão. A gente vive num tempo, irmão, de superstição gospel. A superstição gospel tem dominado as nossas igrejas. De modo que a gente passa a olhar para determinadas cenas, nomes, episódios ou locais como santos, sabe? Como algo místico demais. Então, não é incomum, né? Não é raro nós termos pessoas que sonham loucamente em visitar Israel, em ir no Rio Jordão, trazer um pouco da areia da praia de não sei onde. Então, irmãos, vejam, nós temos um carinho e sim um apego histórico. Eu sou formado em História, os irmãos sabem disso. Então, quem não queria visitar Israel, né? E estar naqueles lugares que supostamente o Senhor Jesus passou, o Monte das Oliveiras, o Monte da Transfiguração, o local onde o Gólgota, o Rio Jordão. Mas a gente tem que olhar para isso com muito cuidado, irmãos. Não há nada de santo ou especial na água do Rio Jordão. A água do Rio Jordão é igual à água que tem na sua torneira, né? A qual tanto faz ser você batizado pela água do Rio Jordão, né? Como alguns fazem, inclusive pagando milhares para ir até lá, ser batizado no Rio Jordão, ou ser batizado com algo que sai da sua torneira, né? Então, o importante é a água, não importa onde ela venha, né? Tenhamos cuidado com esses misticismos, né? Dentro do meio evangélico. Mas diz o texto, então, que nesse contexto era onde ele vivia, João batizava as pessoas no Rio Jordão. Como eu disse, quando falarmos do batismo de Jesus, a gente vai entrar um pouco mais sobre o batismo, a significância dele, formas de batismos e etc. Partindo para o final, irmãos, o texto no verso 6 diz que este João, então, se vestia de peles de camelo e trazia no cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aqui, irmãos, a simplicidade de João não é outra coisa senão um apontamento para a simplicidade deste que viria após ele, Cristo. As vestes de João, na verdade também, irmãos, é um cumprimento de uma outra profecia que está lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, né, que mostrava que justamente aquele que seria o precursor de Jesus viria desta forma, né, viria desta maneira. Diz o texto que João, então, dava testemunho do Senhor Jesus. Perceba que Cristo é o centro da mensagem do verdadeiro evangelho. João, então, é o primeiro a dar testemunho de Jesus, preparando o seu caminho e o ministério do Senhor. Irmãos, eu queria aqui trazer, então, 4 aplicações rápidas para nós meditarmos. A primeira delas, esse texto nos mostra, então, que Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas. E a maior delas foi a chegada do Messias. Graças ao bom Deus, essa profecia, essa promessa se cumpriu e Cristo chegou até nós para purificar-nos dos nossos pecados. E esta é a maior promessa cumprida já, a qual nós devemos nos apegar. Em segundo lugar, esse texto nos lembra que a mensagem do Evangelho continua sendo a mesma, irmãos. Por mais que pregadores e pessoas dos nossos tempos modernos tentem açucará-la, torná-la mais acessível, o arrependimento, a confissão de pecados continuam sendo a porta de entrada para a mensagem e para a verdadeira conversão ao Evangelho de Cristo. Por isso, esse texto grita para que nós tenhamos uma vida de arrependimento de pecados, de confissão de pecados a Deus. Por isso,
Confesse seus pecados a Deus. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não se rende confessando os seus pecados? Mas, pastor, eu tenho pecados os quais eu peço perdão e eu continuo cometendo-os. Peça graça e capacidade a Deus. Peça que o próprio Deus gere esse arrependimento em seu coração. Porque se olharmos para a raiz do arrependimento, irmãos, biblicamente falando, perceberemos que até mesmo isso é gerado pelo próprio Deus em nossos corações. Não parte de nós mesmos, mas é uma ação de Deus em nós. Mas é também uma ação nossa unida à ação de Deus. Por isso, confesse seus pecados a Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, confesse seus pecados nominalmente, porque você se conhece. Não peça perdão a Deus no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Verbalize os seus pecados a Deus. Não há nada de místico nisso não, viu, irmãos? Mas é a ideia de que quando nós fazemos isso, nós paramos para, de fato, refletir o quanto temos sido falhos, o quanto temos pecado contra o Senhor, desobedecido a sua palavra. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O maior problema da humanidade continua sendo o pecado. E Cristo continua sendo a única solução e a única saída. O maior problema da humanidade na atualidade, irmãos, não é o coronavírus, não é o Covid-19, não é a pandemia, nem os outros problemas que virão como consequência desta grande crise mundial que nós vivemos. O grande problema da humanidade na atualidade continua sendo, e sempre será até que Cristo volte, continua sendo o pecado que nos afasta de Deus. E Cristo continua sendo a única saída, a única solução. Por isso, se volte para Ele, busque ao Senhor e rogue que a graça e a bênção de Deus o auxilie para isso. Vamos orar? Eu vou orar por você, rogando a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. E depois nós iremos cantar aquele que foi o Cântico de Maria, após receber essa mensagem de que teria um filho. A Maria canta ao Senhor, né? Esta bela canção que muitos irmãos musicaram e nós iremos cantar também. Mas antes disso, vamos orar, rogar a bênção de Deus sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia enviou João para preparar o caminho do Senhor e o Senhor mesmo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância por meio da remissão dos nossos pecados. Ó Deus, que possamos viver esta palavra que aqui ouvimos de fato e de verdade para a Tua glória mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor.
Vamos orar mais uma vez, encerrando esse momento aqui. Pai, dá-nos uma semana de paz em Tua presença. Enche-nos com o Teu Espírito, o qual nos capacita, nos consola, nos prepara e traz esperança em meio a dias tão difíceis como nós estamos vivendo. Continua guardando, livrando e protegendo o Teu povo de todo mal, acampando os Teus anjos ao nosso redor, Deus. E agora, despede-nos com Tua bênção e Tua paz. E que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Eu queria lembrar a você que nos ouve que nós temos atividades durante todos os dias, praticamente, na nossa igreja. Temos pequenos grupos na terça, quinta e sexta-feira. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, tem o nosso contato do Instagram aí na descrição do vídeo e a gente pode te mandar o link do programa que nós utilizamos para você participar conosco dos nossos pequenos grupos. Na quarta-feira temos reunião de oração, sempre às 8 horas, também por meio dessa plataforma de videoconferência. Aos sábados temos encontro com os jovens e no domingo pela manhã temos escola bíblica dominical, também por esta plataforma de videoconferência. Temos estudado o livro do Apocalipse. Você é nosso convidado a participar destas atividades conosco. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus vos abençoe, irmãos.